quero refletir com vocês, com cada um de nós nessa manhã, sobre ouse ser generoso. É a última mensagem da série de novembro chamada Alma no Vermelho. Nós escolhemos esse mês de novembro para falar sobre esse tema e já viemos batendo já em vários domingos, já viemos falando a respeito disso. No último domingo, o presbítero Jonathan pregou sobre fuja da vontade de ser rico, sobre a necessidade que nós temos de priorizar a Deus, de buscar em primeiro lugar a Deus e não as riquezas, e não valores, e não bens, mas buscar em primeiro lugar a Deus. E nesta manhã, gente, eu quero iniciar com algumas pesquisas, mas deixa eu fazer uma ressalva, de repente é o primeiro domingo que você está aqui, ouvindo uma mensagem sobre esse tema, e aí você está aí já pensando, vamos falar de dinheiro, é que quer assaltar a minha carteira no final. A gente sempre faz essa ressalva, nós não estamos fazendo essa série de mensagens para chegar no final, fazer um propósito milagroso, que você vai doar 100, 500, 1000 e vai ganhar isso, aquilo e aquele outro. Não é isso. O propósito aqui é que o nosso coração esteja no lugar certo, que nós estejamos debaixo da autoridade da Escritura nesse tema, e não com propósitos ocasionais e até mesmo oportunistas. Pois bem, no tema de hoje, eu trago uma pesquisa de 2007 do Giving Report, que ele diz assim, aqueles que ganham até 10 mil reais por ano, olha que interessante essa pesquisa feita em 2017, já está um pouquinho velha, mas ainda o dado vale. Aqueles que ganham até 10 mil por ano, ou seja, R$ 833 reais por mês, doam cerca de R$ 100 reais para ajudar o próximo em um ano. A média é que pessoas que ganham até R$ 833 reais, elas doam R$ 100 reais. Elas doam 1/8, então, praticamente, desse valor, que no total de um ano vai dar 1,2%, mais ou menos, do que eles doam no máximo. É o teto. Pessoas que ganham até 100 mil reais. Então, aqui já estamos falando de alguém com um salário médio de 8 mil reais, mais ou menos, por mês. Essas pessoas doam 300 reais por ano, de média. Olha só. As pessoas ganham 8 mil e doam 300 reais. Quem tem pensamentos para exatas já fez uma regrinha de 3 e já entendeu que doa percentualmente muito menos do que quem ganha menos. Então, o que isso daqui está dizendo? Uma outra pesquisa do Philanthropy Roundtable diz assim, que quanto mais renda, quanto mais a pessoa ganha, menos ela doa percentualmente da sua renda. Olha que interessante, a lógica é sempre o contrário, né? Às vezes a gente está numa determinada condição financeira e aí a gente fala, não, quando eu ganhar mais, eu vou doar mais. Mentira, mentira, nós não fazemos isso. Pesquisas comprovam exatamente isso. Só que esses dados são do contexto americano. Nós precisamos trazer para o contexto brasileiro. E falar de generosidade no contexto brasileiro não é fácil. Falar de generosidade no contexto brasileiro, na verdade, é extremamente desafiador. Porque eu fui pesquisar para essa mensagem os dados da inflação acumulada de 2020 para cá. 2020, 21, 22, 23, 24 e agora o 25 está terminando. Os dados de 25 são só até setembro. Mas a inflação oficial, oficial, o IPCA, de 2020 para cá, foi nada menos do que 38%. Então, R$ 100 reais lá em 2020, R$ 100 reais em janeiro de 2020, um produto que custava R$ 100 reais, hoje na gôndola do mercado, ele vai estar custando pelo menos R$ 138 reais. Ou seja, você precisou aumentar a sua renda, você tem que despender mais R$ 38 reais só para custear a inflação do período. É só a inflação, é só a correção do período. Só que esse dado ele é um pouco mais drástico. Se você pegar, por exemplo, quem mora de aluguel, deve viver isso, que é o IGPM. O Índice Geral de Preços do Mercado, de 2020 para cá, ele acumulou nada menos do que 55%. Então, se o seu aluguel lá em 2020 ele era R$ 1.000 por mês, hoje ele é R$ 1.550. Veja o país em que vivemos. Vivemos um desafio financeiro e inflacionário, claro que nem comparado a uma Argentina aqui do lado, que ainda tem uma hiperinflação, nem comparado com uma Venezuela, que já estourou há muito tempo, mas ainda assim o desafio é gigante. O desafio é muito grande. Só que se não bastasse o desafio inflacionário,
Saiu um dado em abril, uma reportagem, eu guardei ela lá em abril. Eu guardei, em algum momento eu vou usar isso. Pois bem, estamos aqui 30 de novembro utilizando esse dado. 273 mil pessoas estão endividadas, estão no Serasa, na zona sul do Rio Grande do Sul. Pelotas, Rio Grande, Canguçu, essas cidades todas à volta aqui. 273 mil pessoas. Só em Pelotas, tá? Só em Pelotas, em abril, Pelotas tinha 111,3, ou seja, 111.300 pessoas inadimplentes com o seu CPF no SPC e no Serasa por alguma razão. Com nada mais, nada menos que 618 milhões de reais em dívidas. Em outubro, já saiu um dado atualizado do Serasa, esse número saltou, então não diminuiu, ele aumentou para 116.100 pessoas em Pelotas. Não é Zona Sul, é em Pelotas. Isso quer dizer que 35% da população pelotense está no SPC e no Serasa. E, de repente, a sua condição é a situação que você está vivendo. Então, diante disso, em 2021, o Serasa, entendendo já o nível de inadimplência, eles fizeram uma outra pesquisa para entender o que estava acontecendo com as pessoas que estavam com uma condição de inadimplência. E é interessante um dado que eles trouxeram, que 85% das pessoas que se encontram nessa circunstância já tiveram insônia ou dificuldade de dormir por estarem endividados, por pensarem nas suas dívidas. E os principais motivos do endividamento entre os brasileiros, em primeiro lugar, ainda é o desemprego, embora agora a gente está, entre aspas, quase com pleno emprego, entre aspas, né? Quase com pleno emprego. O segundo é um caso que eu resolvi citar porque eu achei interessantíssimo. O segundo caso das pessoas estarem negativadas é por emprestar o nome. Sabe quando algum amigo, algum parente chega assim, Bato, me empresta teu cartão de crédito? Meu irmão, minha irmã, leia Provérbios e não faça isso. Não empreste. Pelo amor de Deus, não empreste cartão de crédito. Não empreste cartão de crédito, não sirva de fiador, não faça esse tipo de coisa. Provérbios 6, Provérbios 22, vai trazer uma série de coisas sobre isso. Não faça esse tipo de conduta. Mais do que isso, falta de controle financeiro é a terceira razão. Falta de controle financeiro é a terceiro principal motivo pelas quais as pessoas se endividam. Se você pudesse chutar, qual você acharia que é a principal dívida do nosso pelotense e do nosso brasileiro? 53%, uma coisa só. O que você chuta? Cartão de crédito. É o glorioso cartão de crédito. 53% apontaram o cartão de crédito como a principal dívida. 34% carnês de lojas, cartões de loja em geral. E em terceiro lugar vem as contas básicas, luz, água, gás, telefone. E para o público de até 30 anos, o cartão de crédito é astronômico o nível de endividamento. Então já fica um alerta, e você que tem 20 e poucos anos, cuidado com o cartão de crédito. Ele não é complemento de renda. Ele é um bom instrumento quando você já tem uma renda, mas ele não é complemento de renda. Cuidado com ele. Mas esse não é o foco da mensagem. Eu trouxe esses dados para a gente entender um pouco que falar sobre generosidade no contexto brasileiro é extremamente difícil. Porque eu sei que quando a gente está falando sobre isso, e o tema de hoje é ouse ser generoso, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é como? Como vou usar ser generoso? Estou com meu CPF negativado, estou com a minha renda no 0 a 0, de repente você não está endividado, mas sua renda está no 0 a 0. O que você ganha, você gasta. Tem ali empatado e olhe lá, às vezes oscila num cheque especial, num cartão, num rotativo, vai, sabe, vem nesse estilo de vida. Como? Eu estou vivendo no modo sobrevivência, Luiz, tu vem me falar sobre ser generoso, como assim? Só que tem uma pergunta mais profunda do que essa, que é, será que é possível ser cristão que vive debaixo da autoridade da Escritura, que diz obedecer à palavra de Deus, que diz que a palavra de Deus é a única regra de fé e conduta, e não ser generoso?
essa pergunta ela é um pouco mais profunda. Será que é possível eu viver e tudo, absolutamente tudo na minha vida gira em torno de mim mesmo e nada sai de mim, eu não sirvo a nada, eu não faço nada para fora, tudo termina em mim, eu sou o centro do mundo, do meu próprio mundo. A minha renda é para mim, o meu trabalho é para mim, o meu tempo é para mim, os meus talentos são para mim, tudo é para mim, eu não me envolvo com nada, porque afinal de contas eu liguei o modo sobrevivência, eu preciso viver, eu preciso sobreviver. Pois bem, eu quero te convidar a ler 1 Timóteo 6, que é o capítulo que a gente está usando, versículo 17. E ali vai ter um ensino para nós, e vamos deixar a Escritura responder essa pergunta. Será que nós, brasileiros, mesmo num contexto desafiador, de endividamento, nós temos que ser generosos? Nós precisamos ser generosos? Será que nós, enquanto cristãos, precisamos ser generosos? Será que isso é um mandamento bíblico? Veja, eu não estou falando de dízimo. Muitas pessoas hoje vão para o YouTube e ficam procurando vídeos e teólogos de plantão para justificar. Não, eu não sou dizimista, o dízimo era do Antigo Testamento. Eu não estou falando de dízimo. Eu estou falando de generosidade à luz do Novo Testamento. Então, se você já tem essa primeira ressalva, já deixe ela paradinha aí e vamos para o Novo Testamento, à luz de 1 Timóteo 6,17, que nos diz assim: ordene aos que são ricos. Mas eu não sou rico, não sou milionário, está tudo bem. Calma, já chegaremos lá. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Diante desse texto, gente, nós já estivemos expondo nos últimos domingos a respeito do contentamento com piedade, que ele é fonte de alegria, de satisfação. No segundo domingo, nós refletimos sobre o perigo do dinheiro, sobre se a nossa vida terminasse, o que sobraria? E aí 1 Timóteo 6,7, que vai nos dizer, tendo que comer e o que vestir, estejais com isso satisfeitos. Depois, no terceiro domingo, o pastor ministrou sobre a questão do amor ao dinheiro, sobre o perigo do amor ao dinheiro. As pessoas que amam o dinheiro, elas caem em muitas tentações e até mesmo acabam negando a fé. No último domingo, já numa parte positiva, então, a gente passou 3 domingos desconstruindo e apontando o ídolo e o perigo que é o dinheiro na nossa vida. Só que aí no último domingo já começou um processo de construção, com o presbítero Jonathan falando que o foco da nossa vida é fugir da vontade de ser rico, conforme 1 Timóteo 6, do versículo 11 em diante, e buscar o quê? Buscar em primeiro lugar um relacionamento com Deus, priorizar uma vida de piedade, priorizar uma vida na presença do Senhor e na dependência dEle. E na mensagem de hoje, é a forma prática disso. Só que aí a gente vem para esse texto, no versículo 17, e a primeira coisa que ele diz é ordene. Ordene. Então, quando Paulo está dizendo para Timóteo, ordene, essa ordem é uma ordem, para quem já foi militar, é uma ordem militar. É a mesma palavra de uma ordem, de um capitão militar, de um coronel militar, de um general para a sua tropa. Não é opcional. Não é um questionamento. Então, se a primeira pergunta da mensagem é possível ser cristão e não ser generoso? Não, não é possível. É um paradoxo. Não é possível. Porque o texto bíblico nos diz que nós estamos debaixo de uma ordem para que nós sejamos generosos, que nós venhamos repartir, que nós venhamos praticar o bem. Veja, nós estamos debaixo de uma ordem disso. Então, como ousar ser generoso? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos mais do que merecemos. Endividados ou não, nós temos mais do que merecemos. Mas como assim, Luiz? Olha o que esse texto vai nos falar. Ordene aos que são ricos no presente mundo.
Rico aqui, nós já falamos isso já na segunda mensagem, na terceira mensagem, e Craig Blomberg ele vai nos ensinar que rico no Novo Testamento incluía qualquer um com recursos além do básico. Porque nós estamos falando de uma cultura e de um povo sob uma ótica do Império Romano, em que 90% da população vivia na pobreza extrema, uma boa parte dela era escrava, então 10% que tinha, por exemplo, um teto sobre a sua cabeça, que tinha, sabe, um campo, animais, que tinha alimento, era considerado rico, eram considerados pessoas abastadas. Veja, nós hoje, com todas as dificuldades, nós temos mais do que o básico, pelo menos a grande maioria. Nós temos acesso a um estilo de vida hoje em que nós temos confortos de alguma forma, sejam eles do mais básico, mas também às vezes confortos bem complexos, bem amplos, em áreas da vida. Você tem possibilidades hoje que muita gente 20, 30, 40 anos atrás não tinha. Um exemplo bem prático, pense num condicionador de ar. Nos anos 60 era produto de milionário. Hoje está em praticamente quase todas as casas. Ainda existe um custo alto de ligar por causa da energia, mas está em quase todas as casas. Você já dorme no fresquinho, já tem uma noite de sono já melhor, já não passa um calorão. É que são confortos que até poucos anos atrás já não existiam. Só que o centro disso aqui é que nós temos que entender que nós temos mais do que merecemos. Mas onde é que mora o perigo? O perigo mora quando eu entendo e eu acho que eu mereço o que eu tenho. Aí mora o perigo. Quando eu ralei, quando eu trabalhei, quando eu passei horas a fio, sabe, trabalhando, que eu passei horas a fio num determinado projeto, quando eu passei estudando muitos anos, quando eu passei fazendo muita coisa, eu fiz projetos, eu estudei para um concurso, eu empreendi, eu investi meu capital, aí eu acho que eu mereço. E quando eu acho que eu mereço, a minha relação com o dinheiro ela é possessiva e eu caio naquilo de 1 Timóteo 6, 9 e 10, de que eu começo a amar o que eu tenho. E o que eu tenho começa a me possuir por consequência. Eu já não vivo para usufruir o que eu tenho. Eu já vivo para alimentar um determinado vício. Eu já vivo para alimentar um determinado padrão de vida. Eu já vivo para alimentar uma determinada expectativa que é colocada em cima de mim. Tudo isso porque o meu coração acha que eu mereço o que eu tenho. Que eu acho que tudo provém do meu braço, da minha esperteza, da minha sabedoria, do fruto do meu trabalho, sabe, sou eu que estou produzindo, então eu mereço usar da forma que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Será que isso é bíblico? Será que isso se encaixa no princípio da Escritura? Gente, quando nós vamos com um coração como esse, nós caímos naquilo que Paulo está vacinando Timóteo. Cuidado com a arrogância, cuidado com a soberba, não sejam arrogantes, não sejam orgulhosos. Sabe o que é interessante sobre arrogância e orgulhoso? Que a palavrinha do grego é pensar alto de si mesmo, é literalmente isso, é um local mais alto, e eu me coloco num local mais alto, e eu olho todos de cima para baixo. Arrogância, orgulho, é você olhar outra pessoa, qualquer pessoa, de cima para baixo, em qualquer área da vida. Não é só capital, é qualquer área da vida. De repente você é uma pessoa extremamente talentosa em cozinhar. Você cozinha como ninguém. E aí você vai na casa de alguém faz uma comida para ti, e você dá-lhe aquela assim, eu faço melhor. Você está olhando de cima para baixo, com algo básico, alimento. Só que evidentemente isso daqui com capital, com dinheiro, é muito pior. Com bens é muito pior. Quando a gente acha que nós merecemos aquilo que temos, que tudo é fruto do nosso braço e da potência do nosso entendimento, quando nós achamos isso, nós temos uma tendência a deixar isso ir para o nosso coração e nós passarmos a olhar tudo e todos ao nosso redor, de cima para baixo, achando que nós somos senhores daquilo que temos, sendo que nada proveio de nós, nada proveio da nossa força. Nada proveio de nós mesmos, senão do Senhor. Veja, não ponham a sua esperança para esses ricos, para esses que têm mais do que merecem, no presente mundo.
É daqui mesmo. Tudo que temos não vai passar dessa vida. Tudo que temos não vai passar do caixão. Não vai passar, sabe, daquele momento fúnebre, daquele momento em que, ok, alguém declarou o óbito, terminou. Você pode ter a conta bancária mais fantástica, empreender, como exemplos da última mensagem, ser um possível trilionário. E daí? Vai levar para onde? Vai fazer uma pirâmide do Egito, atolar aquilo de ouro, de bens e tudo mais, para 2, 3 mil anos depois o pessoal ir lá abrir aquelas pirâmides e achar os mesmos bens no mesmo local e um esqueletinho lá mumificado junto ali. De que adiantou? Vai levar para onde? Então o texto vem e nos diz, não sejam arrogantes nem orgulhosos, que não sejam arrogantes nem orgulhosos, e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. E aqui é onde mora principalmente o nosso problema. Porque a nossa relação com o dinheiro, muitas das vezes, é de esperança. A gente projeta no dinheiro, projeta no capital, projeta no trabalho, projeta na carreira uma resposta, uma esperança. Sabe o que é legal no original desse texto? É que esperança é colocar o peso sobre algo. E aqui Paulo está dizendo, não coloque o peso da sua esperança, o peso do seu coração, o peso do seu futuro, o peso do seu amanhã, numa cadeira que só tem 3 pés, e que ela vai ruir, e ainda um deles está podre, vai terminar, vai cair. Se você, por exemplo, eu já não sou dos mais leves, se eu me sentar numa cadeira daquelas de PVC bem comunzinha, ela já vai sofrer para me segurar. Se eu sentar numa cadeira de madeira, que já está um pouquinho podre ou algo do tipo, ela vai cair comigo, vai cair os dois no chão. Exatamente isso que Paulo está dizendo. Não coloque o peso do seu amanhã, o peso do seu coração em coisas transitórias, em coisas que passam, em coisas que são como vento, em coisas que são... Eclesiastes vai nos dizer que a vaidade, que nada mais é do que vento transitório, está aqui e já não está mais. Vem uma crise econômica e sumiu. Você tem um investimento, aquela área, daqui a pouco surge uma nova tecnologia, esse investimento fica obsoleto, e terminou. Gente, não tem esperança, não existe certeza em nada dessa terra. É isso que Paulo está falando. Não coloquem, você que tem mais do que merece, não coloque a sua esperança numa coisa incerta. Não coloque a sua esperança numa coisa falha, numa coisa transitória. Só que aí ele vem e nos diz, então, a primeira coisa, vamos ousar ser generosos, entendendo que nós temos mais do que merecemos. Nós temos mais do que merecemos. Segundo ponto, vamos ousar ser generosos, mudando o objeto da nossa confiança. Se eu não vou mais colocar o meu peso, a minha esperança, o meu amanhã, minhas projeções sobre algo falho, incerto, que termina, eu vou colocar onde? E aí o versículo prossegue dizendo assim, ordene aos que são ricos no presente mundo, aos que têm mais do que merecem no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas coloque sua esperança onde? Em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, é por causa dele. Tudo, absolutamente tudo. Você ainda lembra disso? Você ainda para contemplar? Agora há pouco, 2 semanas atrás, tivemos uma aula sobre o Shabat, sobre o descanso, sobre a contemplação. Você ainda pelo menos um dia da semana, para olhar para trás e contemplar tudo que o Senhor fez? E para olhar para frente e entender que o Senhor continuará provendo? Ou você já esqueceu disso? Ou você ainda é dos que acham que tudo que você tem é fruto do seu trabalho, da força do seu braço? Se você ralar, você vai adquirir. E daí? Já falamos na segunda mensagem, insensato. Isso é loucura, ficar correndo, sem parar, sem contemplar, sem usufruir, sem entender a fonte de tudo, sem entender, sabe, onde é que as coisas estão e de onde que elas vêm. O texto vai nos dizer, coloquem a sua esperança em Deus, que tudo, ou melhor, dê tudo.
de todas as circunstâncias, de todos os momentos da nossa vida, de tudo que nós vivemos, de cada circunstância, inclusive o pior momento da sua vida, de alguma forma nesse momento, Ele provê ricamente para nossa satisfação. Esse é um Deus que é bondoso em todo o tempo. Nós esquecemos de quem ou a quem nós servimos ou a quem nós somos filhos, de quem somos filhos, que é o Senhor. Salmo 104, 24 vai nos dizer: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia dos seres que criaste. E aí lá no 26, todos eles dirigem o seu olhar para ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo, e tu lhes dás. E eles recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Toda a criação, gente, toda a criação olha para o Senhor. Cada pássaro, cada animal, cada ser vivo da criação olha para o Senhor. Onde está o meu alimento? Onde está a minha provisão? Eles olham para Ele. O Senhor abre a mão e dá, e fornece, e provê. Mas nós não. A gente olha para o nosso trabalho. A gente entulha a nossa agenda de compromissos. A gente quer produzir mais. A gente não quer depender. A gente quer viver na força do nosso braço. Porque aí o mérito é nosso. Porque o orgulho é nosso. Porque aí nós é que somos bons, aí nós é que somos trabalhadores, aí nós é que somos sábios, aí nós é que somos performáticos. Louco, insensato. Olhe para o seu Criador, dirija o seu olhar para o seu Criador. Salmo 145, versículo 13 em diante diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem, todos os que estão sofrendo, todos que estão em dificuldades, e levanta todos os que estão prostrados, todos que estão prostrados, que estão endividados. O Senhor é que te dá força para sair dessa situação, o Senhor é que pode te dar sabedoria para seguir princípios e sair dessa circunstância. Os olhos de todos, de toda a criação, estão voltados para quem? Para o Senhor, e tu, Senhor, lhes dás o alimento no devido tempo, abres a tua mão e satisfazes de benevolência todos os seres vivos. O Senhor satisfaz os seus filhos. Filipenses 4,19, Paulo vai dizer assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades, não é os confortos, é as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O Senhor suprirá cada uma das suas dificuldades, cada um dos seus obstáculos, cada uma das suas lutas. É o Senhor que suprirá. Não adianta você acumular mais e mais e mais coisa fazendo. É do Senhor que vem a sua salvação, é do Senhor que vem o seu socorro. Então, com o seu coração no lugar certo, aí sim você pega princípios de gestão e você vai conduzir a sua vida, vai gastar menos do que ganha, vai começar a fazer uma gestão em várias áreas, cortar gasto aqui e ali, para sair dessa circunstância, para então ser generoso. Mas gente, é do Senhor. Se você não entender que é o Senhor que te cuida, eu vou falar amanhã toda, outros vão pregar aqui outros dias, e nada vai mudar, se você não entender que é o Senhor que supre cada uma das suas necessidades. Hebreus 13:5 nos fala: conservem-se livres do amor do dinheiro, ao dinheiro, e contentem-se com tudo que você tem. Como que está esse coração? Um mês falando sobre dinheiro. Você está contente com o que você tem, ou você passou a semana inteira reclamando, o mês todo reclamando: tinha que comprar isso, Black Friday agora, eu queria ter comprado isso, queria ter comprado aquilo, queria isso, mas eu queria aquele outro, tinha que trocar isso daqui, tinha que trocar esse carro, tinha que trocar essa casa, trocar essa roupa, trocar não sei. Você passou assim: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Você passou desejando coisas,
Passou, sabe, olhando para coisas e querendo mais, e querendo outras, e querendo trocar, e nada é suficiente, e está sempre querendo mais, e novo, e outras coisas. E esse coração nunca se sacia, esse coração nunca diz basta, esse coração nunca para. Pois para esse coração, o Senhor vem, diz em Hebreus, porque Deus mesmo disse: eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Ele é a tua porção, Ele é teu contentamento, Ele é tudo que você precisa. Para de buscar identidade no que você tem, no que você faz, no que você usufrui. Para de vincular a tua identidade naquilo que você produz, ou naquilo que você, sabe, colhe do seu trabalho. Para de vincular a sua identidade nisso, porque Hebreus vai nos dizer: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, e eu não temerei. Eu não vou ter medo, não vou ter medo do amanhã. O que podem me fazer os homens? O que podem me fazer as circunstâncias econômicas, os planos econômicos, as crises econômicas, as guerras? O que elas podem me fazer se a minha vida está nas mãos do Senhor? Se Ele é que me guarda, eu olho para Ele, dele provém tudo que eu necessito. O Senhor supre as minhas necessidades. Ele é o Pai que cuida dos seus filhos. Se o Senhor é a fonte de toda a confiança, por quê? Por que eu vou temer? Por que eu vou ficar ansioso? Por que eu vou ficar pensando no dia de amanhã, no que eu não tenho, no que eu não posso, no que eu deveria estar fazendo e não consigo? Sabe por quê? Por quê? Sabendo a fonte de tudo, não há com o que se preocupar. Então nós somos chamados a ousar num terceiro ponto: ser generosos quando praticamos o bem como estilo de vida. Veja que esse texto é espetacular, porque a primeira coisa, você tem mais do que merece. A primeira coisa é essa: você tem mais do que merece. A segunda coisa que esse texto faz conosco, ele tira o nosso foco de nós mesmos, de que a gente é que supre para nós mesmos, e ele levanta o nosso foco, como o salmista fala, nós olhamos para o Senhor e entendemos que tudo provém dele. E se tudo provém dele, o nosso coração, ele é enchido, ele é preenchido com uma segurança, com uma graça, com uma bondade da parte do Pai. Então quando o nosso coração é preenchido com uma graça, automaticamente o nosso estilo de vida muda. Não tem como eu continuar com o mesmo estilo de vida, hiperprodutivo, workaholic, maluco, buscando grana o tempo inteiro, trabalhando 24 horas por dia. Não tem como eu continuar com esse mesmo estilo de vida. Se eu entendi esse texto, eu só continuo com esse mesmo estilo se eu for um apóstata da fé, se eu ainda viver achando que eu dependo de mim mesmo, se a minha identidade estiver no que eu faço e não no Senhor que provê, aí eu continuo. Mas se eu entendi que eu não tenho o que temer, se eu ouço a voz do Senhor dizendo: eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei, como diz Hebreus 13, se eu ouço a voz do Senhor dizendo: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, automaticamente o medo começa a abandonar o coração, e eu começo a ficar livre para servir, livre para praticar o bem como estilo de vida. Mas Luiz, onde é que está isso? Versículo 18 de 1 Timóteo 6. Ordene-lhes que pratiquem o bem. Ordene-lhes, de novo, é uma ordem. Pratiquem o bem. Por que você vai fazer o bem? Você não tem o que temer. Ah, mas se eu me doar com isso daqui, eu não vou ter tempo para aquilo lá. O Senhor é o provedor. Faça o necessário. Faça o seu trabalho com diligência. Mas olhe também para o seu trabalho e diga em algum momento: basta. Basta. É suficiente. O que eu tenho hoje já é mais do que eu mereço. É suficiente. Então, libere o seu coração, libere a sua agenda, libere a sua mente para praticar o bem. Agathos ergen, que é literalmente trabalhar fazendo o bem. É trabalhar agora não para produzir mais recursos para ti, mas para os outros. Você não trabalha mais para si, para a tua conta bancária, para o teu prazer, para você usufruir as melhores coisas dessa terra. Não, agora você trabalha para que o outro tenha o que você tem,
para que o outro experimente o que você experimenta. Praticar o bem é você querer dividir com o outro aquilo que você experimenta. É você querer dividir com o outro aquilo que você tem, aquilo que o Senhor tem te abençoado. Isso é praticar o bem. Algo bom, benéfico, virtuoso, correto, é você viver para o outro. Só que ele vai dizer mais do que isso. Ordene-lhes que sejam ricos em boas obras, ricos em trabalho, ricos em serviço, ricos em compaixão. Eu quero ser rico para viajar o mundo, para andar com um carro de 800 mil, para morar numa casa de 4 milhões, para estar em tal condomínio, para poder ir para tal cidade, para fazer isso, para fazer... Não, seja rico em compaixão, em misericórdia, em serviço, em cuidado, em hospitalidade, nos seus dons, em abrir sua casa para o necessitado, em doar cestas básicas para quem precisa, em se doar em motivos beneficentes, em se envolver em ONGs, em se envolver na igreja, em servir com os seus talentos. Seja rico nessas coisas, em boas obras, pratique o bem e então seja generoso. Seja generoso, ordene-lhes que sejam generosos. Ordene-lhes que sejam generosos, que não sejam egoístas, que não vivam para si mesmo. Ser generoso, e aqui a gente precisa fazer uma ressalva. Não é dar o dízimo, tá? Eu dou o dízimo, eu dou 10%, agora é isso. Ser generoso não é dar o dízimo. Ser generoso é abrir mão de algo que te custa caro, com prontidão. Não é assim, vamos lá Samuel, por favor, vamos fazer tal coisa. Não, Samuel, vamos, bora, quando, aonde? Cara, eu encaixo, é isso. Eu não preciso ficar impedindo, empurrando, implorando, de pires na mão. Ser generoso é a pessoa ter disposição do coração para fazer algo. Você não precisa ficar insistindo com ela. É aquela pessoa que você bota, gente, precisamos, de pessoal ali para ajudar em tal coisa. Bora, quando é que é? Tal hora, então vamos lá, é isso. São pessoas que elas não medem esforços. Elas cortam na sua carne, no seu tempo, no seu conforto. Elas abrem mão com prontidão, com boa vontade, com espírito alegre. Generosidade bíblica não é a respeito de uma porcentagem da sua renda. Generosidade bíblica é uma postura do seu coração. Generosidade bíblica é um coração que faz isso, que se envolve, que se doa, que corta a própria carne, mas corta a própria carne alegre, faceiro, feliz que está, servindo, feliz que está se doando, feliz que está se entregando, feliz que está acumulando tesouros no céu e não nessa terra. Isso é generosidade bíblica. Você quer exemplos? Vou te dar um exemplo de que não é porcentagem. A viúva pobre que foi considerada generosa, Marcos 12:44 vai nos dizer que quando ela colocou 2 pequeninas moedas de cobre, que caíram no fundo daquela urna, daquele gasofilácio, ali, Jesus chamou seus discípulos para si e disse a eles: em verdade eu digo para vocês que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que sobrava, do resto, do que sobrou, do excedente, mas ela, da sua pobreza, ela doou tudo. Ela não mediu esforços, ela se entregou completamente, ela deu tudo o que possuía. As igrejas da Macedônia, em 2 Coríntios 8:2, simplesmente nos diz: agora, irmãos, queremos que tomem conhecimento da graça que Deus concedeu. Olha só, doar é graça concedida por Deus. As igrejas da Macedônia, no meio das mais severa tribulação, não, quando as coisas estabilizarem, quando o momento político estiver favorável, quando a minha conta estiver no positivo, quando eu sair dessa situação que eu estou envolvido, aí eu me envolvo, quando eu melhorar, quando as coisas melhorarem lá em casa, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles
transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos de Jerusalém, que estavam passando fome. Mas nós condicionamos. A gente fica condicionando quando a coisa melhorar, quando a renda melhorar, quando eu conseguir aquele outro emprego, quando eu dobrar minha renda, quando eu trocar disso, quando eu pagar isso aqui, quando aquilo lá, e a gente fica condicionando. Não condicione. Generosidade é disposição do coração. Ou você é generoso ou você não é. Ou você obedece à Escritura ou você não obedece. Isso aqui é imperativo, isso aqui não é discussão, não é aberto a discussão. Me desculpe quem interpreta isso aqui de forma contrária. A Escritura está de sentido contrário. Isso aqui é imperativo, não é opção. Generosidade não é sobre quantidade, é prioridade. É prioridade, é postura do coração. Sejam prontos para repartir. Último domingo o presbítero Jonathan pregou sobre comunhão. Faça comunhão. Pronto para repartir é isso. Faça comunhão. Sente com as pessoas, convide à mesa, esteja junto. Você já percebeu um movimento que acontece? Não sei se você já percebeu isso, mas quando alguém vai ascendendo de renda, você já percebeu que as pessoas que vão ascendendo na vida patrimonialmente, elas vão se isolando? Ela morava numa casinha no bairro e tal, aí daqui a pouco a vida deu certo, aí ela vai para um apartamento, daqui a pouco a vida deu mais certo, aí ela vai para um condomínio fechado, aí a empresa dela vai para tem uma empresa normal, com porta para garagem, com a entrada ali para a calçada. Aí daqui a pouco já está num condomínio com uma portaria, daqui a pouco essa portaria já é um condomínio mais fechado, com mais segurança, reconhecimento facial, não sei o que. Você já percebeu isso, que a gente tem uma cultura de ir se fechando, conforme vai aumentando o padrão de renda? Sabe o que a Escritura manda fazer para você que está sendo abençoado, você que hoje Deus tem aberto as portas, não somente para você, mas para todos nós? É que nós façamos um movimento contracultural contrário, que você abra as portas da sua casa, que você sente para comer com pessoas, que você não deixe de ir, sabe, lá na casa daquela pessoa que tem menos do que você convide essa pessoa para estar à sua mesa, estar, junto com você, caminhe junto, reparta o que você tem. A palavra original aqui, seja pronto para repartir, é literalmente aqueles que sentam juntos, repartem, dividem, exercem comunhão. É comer junto. Sejam prontos para repartir, é você convidar alguém para usufruir do que você tem usufruído. Você tem comido do melhor dessa terra, convida alguém para comer junto com você. Você sabe cozinhar como ninguém, convida alguém para experimentar esse belo prato. Sabe, seja pronto para abrir a sua casa para alguém, para sentar junto com pessoas, para fazer comunhão, como disse o presbítero Jonathan no último domingo. Isso é estar pronto para repartir. Só que ainda tem mais um quarto ponto. Ousamos ser generosos, porque a gente sabe então, que a gente tem mais do que merece. A gente sabe onde é que está o nosso coração, onde é que está a nossa confiança. A gente muda então o nosso estilo de vida para praticar o bem, para ser generoso, para repartir. E a gente faz tudo isso, por quê? Porque a gente vai ficar milionário nessa terra? Não. Mas a gente sabe onde nós estamos investindo. E o texto vai nos falar no versículo 19. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Quando você é generoso, quando você para de viver para si próprio, você vai começar a experimentar algo. Quando você começa a praticar o bem como estilo de vida, sem alguém ficar te insistindo, sabe? A pior coisa que tem é você precisar de algo e ter que ficar insistindo com as pessoas. Por favor, quando você para de fazer isso,
As pessoas têm que parar de ficar te empurrando para as coisas. Você faz de coração, você se doa, você está pronto para fazer. Quando você começa a adotar um estilo de vida assim, você começa a acumular para si um tesouro que ninguém vai roubar. Mateus 6,19 nos diz assim: não acumulem para vocês um tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, as crises econômicas, as guerras, os ladrões roubam, furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde é que você quer que o seu coração esteja? Aqui, nesse mundo. Acumule coisas aqui. Cada vez mais o teu coração vai se apegar para cá, as coisas daqui. Você vai viver para cá, para viver experiências dessa terra, coisas desse local. Você vai viver uma vida, você vai passar a vida toda correndo atrás de coisas daqui. Agora você quer tirar o foco daqui, comece a se doar pelo outro. Mas o meu tempo está escasso, o dinheiro está curto. Se doe pelo outro, se doe pelo próximo. Um firme fundamento é como se nós fôssemos construindo algo no porvir, nessa vida do futuro. Não para agora, mas é lá. É um tesouro que ninguém rouba. É uma coroa de justiça que um dia será nos dada. E um dia o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, entra, vem para a ceia, vem para o banquete, vem sentar com o teu Senhor, porque é isso, tu foste fiel no pouco que você tinha, você doou para o outro, você sentou com o outro, você doou seu tempo, doou seus talentos, tudo aquilo que eu te dei, você exerceu ao máximo, e não para ti mesmo, mas pelo outro. E quanto mais você fazia pelo outro, mais o Senhor ia te abençoando no teu privado, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor vem cuidando dos seus, Ele vem cuidando dos seus enquanto que os seus se doam. Então quanto mais você vai fazendo, mais Ele vinha te abençoando, e mais você vai acumulando no céu, não aqui, não aqui. E o que acontece com quem doa, com quem acumula tesouro no céu? Começa a experimentar algo que esse versículo vai nos dizer: a verdadeira vida. Quem é generoso alcança o sentido da vida. Gente, o sentido da vida não é ganhar dinheiro nessa terra. O sentido da vida não é ter os melhores empregos, visitar os melhores lugares, comer nos melhores restaurantes, ter o melhor carro, a melhor casa, sabe? Vestir as melhores roupas. Nada disso tem valor. O sentido da vida, a verdadeira vida, que esse texto nos diz, alcançarão. É como se algo passasse correndo por você, e você tem que pular e se agarrar nesse algo, se fixar nesse algo. Você não pode deixar isso perder, você não pode, deixar isso passar. É a vida que vale a pena ser vivida. E que vida é essa? João 17,3 vai nos dizer que a vida eterna é essa. A verdadeira vida, a vida eterna, é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Se a vida verdadeira é caminhar com o Senhor, é conhecer o Senhor, é ser como Ele. 2 Coríntios 8,9 vai nos dizer assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, por meio da sua negação de si próprio, da sua natureza divina, vocês se tornassem ricos, nós tivéssemos vida. Efésios 5:1-2 vai nos dizer: portanto, sejam imitadores de Deus. E aí João está dizendo: conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então como é que a gente experimenta essa vida? Quando nós imitamos o nosso Deus como filhos amados e vivemos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Nós servimos um Deus generoso, nós servimos um Deus que deu tudo, nós servimos um Deus que deu o que era mais precioso, que era o seu Filho amado. Nós servimos um Deus que entregou o melhor de si por nós. Qual que é a nossa resposta diante desse Deus? Qual que é a nossa resposta? Ousamos ser generosos,
quando temos mais do que merecemos e entendemos isso. Quando mudamos a nossa confiança da riqueza para Deus. Quando fazemos o bem como um estilo de vida, como mudamos a chave. Quando entendemos que generosidade não é perda, mas é investimento em tesouros celestiais. E quando entendemos que essa é a vida plena, que é viver para o outro, que é repartir, que é abrir mão de nós mesmos, que é abrir mão do nosso tempo, do nosso talento, sabe, de tudo que temos. Abrir mão em prol do outro, caminhar com o outro. Hospitalidade, serviço, misericórdia, doação, amor, comunhão, repartir, fazer o bem, ofertar. Onde e de que forma você pode ser generoso? Ouse ser generoso. Eu quero te convidar para orar. Vamos ficar em pé, por favor. Pessoal da banda, se quiser subir. Mesmo num cenário adverso, mesmo num cenário inóspito, que nós sejamos como a igreja da Macedônia, mesmo na extrema pobreza, ainda assim eles insistiram com Paulo para serem generosos. Que nós venhamos ter uma disposição do coração pronta para doar, pronta para se doar pelo outro, pronta para doar o nosso tempo, doar os nossos talentos, doar a nossa renda também, pronta para isso. Oremos. Pai, a Tua palavra e a Tua verdade, Deus, ela foi exposta. Senhor, eu sei que é o Teu Espírito que vai no mais profundo dos corações. A minha oração, Deus, é que o nosso pecado, que as nossas más obras venham para a luz. Que o nosso egoísmo, Deus, que o nosso viver para nós mesmos, que a nossa vida centrada em nós mesmos, Pai, venham para a luz. Que a luz do Evangelho bata, Deus, e reflita sobre o nosso egoísmo. Mas Deus, que diante do desespero de que não conseguimos mudar isso em nós, Deus, Senhor, que o Teu Espírito eleve os nossos olhos, Pai, para aquele que é o eterno provedor, para aquele que supre todas as necessidades, para aquele que diz: eu não te deixo, eu não te abandono, sou eu que cuido de ti, para aquele que provê para todo ser da criação, para aquele que nos dá o exemplo em toda a criação, que é sustentada simplesmente pelo poder da sua palavra. Para esse Deus nós elevamos os nossos olhos nessa manhã, Senhor. E nós queremos e oramos que o Teu Espírito nos leve a colocar a confiança do nosso coração em Ti, e não nas circunstâncias, não no dinheiro, não no emprego, não na carreira, não nos bens, Pai, mas em Ti, Senhor, que és o sustentador de todas as coisas, mas em Ti, Senhor, que é o autor e consumador de todas as coisas. Deus, perdoa as vezes, Pai, que somos egoístas. Perdoa as vezes que vivemos só para nós mesmos, Pai. Perdoa, Deus, um estilo de vida, Senhor, egocêntrico, voltado para si próprio. Perdoa, Deus, as vezes que deixamos de repartir o que temos. Perdoa as vezes, Pai, quando deixamos de ser generosos e poderíamos ter sido generosos. Perdoa as vezes que fomos mesquinhos. Perdoa as vezes que fomos avarentos. Perdoa, Senhor. Muda o nosso coração, Deus. Numa cidade, Deus, em que estamos endividados, Pai, 35% da nossa população, se não houver uma intervenção Tua, Pai, não há, Senhor, mudança, não há, Senhor, o que ser feito, mas faça um milagre em prol do Teu povo, faça um milagre naqueles que estão lutando com isso, dá sabedoria, ajuda, Deus, a tomar decisões difíceis, a cortar aqui, a cortar lá, mas principalmente, Deus, ensine-nos a ser generosos mesmo nessa circunstância. Ensine-nos a ser generosos mesmo, Deus, quando a situação está adversa. Ensine-nos, Pai, em primeiro lugar, a viver pelo outro, entendendo que o nosso, no momento certo, na hora certa, és Tu que supre, Pai, és Tu, vem de Ti, Pai, vem de Ti, Senhor, que isso seja colocado no nosso coração.
pelo poder do Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus.